De volta com o Manhã no Ar nesta segunda-feira, agora são 7h17. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E olha, se você se inscreveu no concurso do IPAAN, fique atento, porque já iniciou o período de devolução da taxa de inscrição. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Thea Morel. Bom dia, Thea. Até quando é possível solicitar essa devolução? Como é que funciona esse processo? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Bem, essa devolução já pode ser pedida desde o dia 13 de outubro e o período de pedido dessa devolução através do site do instituto que vai realizar o concurso, ou que iria realizar o concurso, vai até o dia 27 de outubro. Para você pedir essa devolução, é muito importante você entrar no site do concurso através do endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br. Lá tem um link específico para pedir a devolução desse dinheiro, a devolução desse valor. Você entra nesse link, segue todos os passos e um dos passos mais importantes, Adriana, é justamente colocar ali os dados bancários para que você possa receber essa devolução. Você vai colocar ali o seu CPF, a sua conta, a sua agência, o tipo de banco que você vai receber e a partir daí a Cetro Concursos vai fazer toda uma seleção para que possa selecionar quando que vai ser feita essa devolução para o candidato. Essa devolução vai ser feita em lotes, nem todo mundo vai receber ao mesmo tempo, E essa devolução começa a ser paga a partir do dia 14 de novembro. É muito importante que a pessoa tenha consciência que não é o Instituto de Proteção da Amazônia que vai fazer o pagamento e esse ressarcimento. Esse concurso ele foi aberto pelo governo do estado, mas depois foi cancelado por falta de recursos e todo o dinheiro ficou com a entidade realizadora do concurso, ou seja, quem pagou a inscrição pagou para a Cetro Concursos e agora é a Cetro Concursos que tem que fazer essa devolução. O pagamento começa a partir do dia 14 de novembro, mas só para quem entrar no site e pedir a devolução desse dinheiro, já que o concurso não vai acontecer. Eu vou lembrar mais uma vez, a data final para que esse processo seja resolvido é o dia 27 de outubro. Ou seja, se você fez a inscrição, já sabe que o concurso foi cancelado, o ideal é você entrar na Cetro Concursos, pedir essa devolução e aguardar aí o recebimento desse dinheiro. Existe também um e-mail onde você pode tirar dúvidas, caso ao acessar o site você não consiga entender direitinho como é que é esse processo, apesar de ser muito simples, praticamente autoexplicativo. O e-mail é o saque@cetroconcursos.org.br. Adriane. Então tem que solicitar, Não há um mecanismo, a organização do concurso não vai entrar em contato com o candidato, precisa solicitar para ter dinheiro a esse reembolso, caso contrário vai ser um dinheiro perdido. Isso, a iniciativa tem que partir do próprio candidato. A entidade que realizaria o concurso, ela não vai entrar em contato com os candidatos, Ela entende que as pessoas já deveriam estar fazendo a prova, já devem estar informadas de que esse dinheiro vai ser devolvido porque o concurso não vai ser realizado e aí tudo depende realmente da pessoa entrar no site e principalmente colocar lá os dados bancários, a conta onde quer receber. É importante também, se você for colocar a conta de uma outra pessoa, existem algumas pessoas que não têm conta bancária, coloca a conta do pai ou da mãe. Se você for colocar a conta de uma outra pessoa, é importante também informar o CPF dessa pessoa. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. E o Ministério Público Estadual investiga desde março um contrato entre a Prefeitura de Manaus e uma das empresas cujo sócio foi preso na Operação Maus Caminhos, que investiga desvio de verba pública da saúde do estado. Já se sabe que a Prefeitura manteve pelo menos 4 contratos com empresas que pertencem a pessoas presas pela Polícia Federal. Os contratos com o município, um deles feito até sem licitação, somam quase 5 milhões de reais. O assunto voltou à tona na última sexta-feira. Ao vivo, em um debate, Marcelo Ramos acusou a Prefeitura de manter contratos com empresas ligadas à Operação Maus Caminhos. Todos vocês podem acessar o meu Facebook agora e verão que todos os contratos com os presos da Maus Caminhos, assinados pela Censa, foram assinados pelo atual secretário Homero Miranda Leão, homem de confiança do atual prefeito. Arthur defendeu sua gestão e disparou. Se refere ao candidato ao secretário Homero de Miranda Leão. Se isso é verdade, o Homero está demitido. Eu não sou o Melo, que apoia o Marcelo, e já falo até na dupla Marmelo com carinho. Eu não sou o Melo, que simplesmente coexiste com a corrupção. Não há nada que envolva a prefeitura, isso não é tentativa.
Mas apesar do anúncio de demissão, até esse domingo, Homero de Miranda Leão permanecia à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Tivemos acesso ao contrato da campanha de vacinação citada no debate e a outros 3 contratos que envolvem a Secretaria Municipal de Saúde e uma empresa ligada a um empresário preso na Operação Maus Caminhos. Um desses contratos firmados pela Sensa é esse aqui, com a empresa SCT Limitada do empresário Gilberto Souza Aguiar, preso na Operação Maus Caminhos. O serviço foi prestado ao Centro de Controle de Zoonoses durante a campanha de vacinação contra a raiva animal em 2014, ao valor de mais de R$ 1.700.000. O curioso é que esse serviço, realizado no ano anterior, não chegou a R$ 900.000. Esses são os outros contratos que a Prefeitura fechou com a empresa de Davi de Azevedo Flores, empresário que também foi preso pela operação da Polícia Federal. Nesse, o município pagou mais de R$ 1.100.000 pelo serviço de telefonista da central do SAMU. Nesse outro, de julho desse ano, a Sensa dispensou a licitação para contratar a empresa de D. Azevedo Flores para realizar o serviço de controle do mosquito Aedes aegypti. Nesse caso, a dispensa de licitação teria ocorrido porque a Prefeitura decretou situação de emergência após o aumento do número de casos de Zika vírus em Manaus. A razão social da D. de Azevedo Flores permite que ela preste mais de 30 serviços, de recarga de cartucho a obras de terraplanagem. Fomos até a sede da empresa para ver a estrutura que atende uma diversidade tão grande de negócios. Encontramos uma oficina mecânica e uma lavanderia. Funciona a D. Azevedo Flores? Nesse prédio aqui ou é aqui? Mas aqui é alugado o prédio? É dele, aqui embaixo é a lavanderia. A lavanderia que vocês levam a roupa para o hospital. Tá, não, que a gente achou que a gente viu aqui que era oficina, mas tudo é dele. É, a oficina é aqui, ó. Lá embaixo é a lavanderia. Aqui é a oficina, embaixo é a oficina. Então a D. Azevedo Flores é só lavanderia? Só lavanderia, pô. Agora é, né? Antigamente não. O que era antes? Antes tinha eles tinham os contratos em outros lugares do hospital. Procuramos o secretário Homero de Miranda Leão para comentar as denúncias. No entanto, ele não atendeu nenhuma das ligações feitas por nossa produção. A assessoria de imprensa da Sensa informou que ele não daria entrevista sobre o assunto e que a resposta que ele deveria dar já tinha sido feita no sábado, quando foi emitida essa nota à imprensa. Nela, o secretário esclarece por que o contrato assinado em 2014 para a vacinação antirrábica foi maior do que o de 2013. Segundo Homero de Miranda Leão, a empresa que ganhou a licitação não apenas contratou pessoas para realizar a vacinação, e sim também fez outras atividades. Isso, segundo o secretário, justificou o aumento de mais de 90% no contrato. Porém, de acordo com o edital das licitações de 2013 e 2014, o objeto contratado pela Secretaria Municipal de Saúde é o mesmo: serviço de mão de obra para atuação na campanha de vacinação antirrábica. Nem mesmo o contrato assinado entre a Prefeitura e a empresa especifica esses outros serviços, a não ser a contratação de vacinadores. Essa licitação entre Prefeitura e a empresa SCT Limitada está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual. O início da investigação consta no Diário Oficial de 21 de março deste ano. Eu já mandei o secretário Homero, se é que ele vai ficar, porque se for verdade que disse, vou demiti-lo agora, ainda hoje, o Diário Oficial roda daqui a pouco. O secretário Homero não fica. E agora nós vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Micaele Cevalho e também com a Adeilson Buquerque, que estão ao vivo também na 93.1. Olá, bom dia. Bom dia, Adriane.
A gente ainda há pouco viu aqui na reportagem na TV A Crítica esses contratos que foram feitos pela Prefeitura e empresas que têm como donos pessoas investigadas na Operação Maus Caminhos, que é uma operação da Polícia Federal que investiga o desvio de dinheiro da saúde pública do Amazonas. E o prefeito já até se manifestou na internet a respeito dessa denúncia, né? O Ministério Público está acompanhando esses casos desde março. É verdade. Olha, Adriane, o prefeito divulgou uma nota aí nas redes sociais, no caso no Facebook, e eu vou ler alguns trechinhos aqui, eu e a Adeilson, a gente vai ler para vocês. Olha, ele diz que a Polícia Federal investiga claramente desvios de recursos na área de saúde dos governos Omar Aziz e José Melo e jamais a Prefeitura de Manaus. Só lembrando, essas são as palavras do prefeito, no caso nas redes sociais, onde ele divulgou. Outro trecho, ele diz o seguinte, olha, a respeito da história do Dr. Romero de Miranda Leão, que é o secretário municipal de saúde, ele faz uma gestão correta, sem qualquer denúncia em sua trajetória à frente da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, e aí ele fala também que essa gestão é com dedicação exemplar ao serviço público e de que ele não será injusto apenas porque, por causa das acusações, né, de desfazer-se do trabalho feito do secretário à frente da secretaria. E disse mais, né, Adeilson? Ele disse, inclusive, de forma bem enfática, Adriane, que ele quer saber e que apontem onde é que a Polícia Federal fala da Prefeitura ou onde é que a Prefeitura de Manaus é apontada em algum momento da investigação pela Polícia Federal. Ele disse que, inclusive, vai tomar aí providências judiciais cabíveis a toda essa denúncia, essas informações e até essas acusações infundadas, segundo o prefeito, que estão fazendo a Prefeitura Municipal de Manaus. Agora, o fato é que o prefeito disse que demitiria o secretário Homero de Miranda Leão caso ele tivesse assinado algum tipo de contrato com essas empresas. O contrato foi assinado. A gente acabou de mostrar aí na reportagem do Márcio Azevedo a assinatura desses contratos pelo atual secretário de Saúde, Homero de Miranda Leão. Nesses processos, esses contratos não estão nesse processo de investigação da Polícia Federal, mas são os mesmos donos que prestam os mesmos serviços para a Secretaria Estadual de Saúde e que estão, inclusive, presos pela Polícia Federal. É verdade, Adriane. E aí, muita gente se questionou, né? A população ficou se questionando se o secretário continuaria ou não no cargo. Nessa segunda-feira ele continua no cargo e a gente aguarda aí o desdobramento dessa história. Assim como o prefeito disse que vai tomar medidas jurídicas cabíveis com relação a tudo isso, e a gente aguarda se o próprio secretário, né? Porque em alguns casos como esse, o próprio secretário prefere abrir mão ali da situação até que as investigações alcancem um nível alcance uma proporção maior, né? Sejam desvendados aí, sejam esclarecidos os fatos. A gente aguarda, então, o desenrolar dessa questão política de Manaus nos próximos dias. Essa investigação começou desde março pelo Ministério Público. O espaço está aberto ao secretário Homero de Miranda Leão, caso queira se posicionar a respeito disso. O prefeito, por enquanto, se manifestou através da nota que foi publicada no Facebook, já lida pela Micaele e pelo Adeilson. Agora, mudando de assunto, a gente fala sobre a Agência de Fomento do Estado, a FEAM, que injetou 20 milhões de reais em empresas. O detalhe é que essas empresas são do Rio de Janeiro. Não teria problema nenhum se fossem daqui, né? Esse valor daria, inclusive, para dar um ânimo aí, incremento de recursos em várias empresas de pequeno porte aqui no Amazonas. É verdade, olha, Adriane, bem nesse momento, né, em que o governo do estado aí falou de cortes na área de saúde para se economizar aí 500 milhões de reais por ano, bem nesse momento vem essa informação de que a FEAM injeta 20 milhões numa empresa do Rio de Janeiro. Olha, a alegação para que esse investimento nessa proporção toda acontecesse, de acordo com o diretor-presidente da FEAM, ele diz que são fundos que eles querem aplicar para tentar aí dar rentabilidade, né, para poder pagar as despesas operacionais. E de acordo com ele, é um investimento numa empresa de transporte de valores, que é a TransExpert, que estaria se instalando em Manaus. Aí os 20 milhões investidos pela FEAM significam mais de 25% da previsão
total de empréstimo do Programa Estadual de Microcrédito denominado Banco do Povo. E aí, Adriane, o que acontece? As pessoas ficam se perguntando, né? Porque desde a época aí do mês de maio, o governador do Amazonas, ele reduziu, né, de 8 para 6 horas a jornada de trabalho dos 30 mil servidores da administração pública. Ele mandou cortar o ticket de alimentação em mais de 90% dos funcionários e foram todas decisões aí alegando que pretende economizar, né, dinheiro aí para os cofres públicos. E aí, de repente, vem essa decisão. Os microempresários daqui, né, do Amazonas, não gostaram dessa decisão, reclamaram aí, principalmente nas redes sociais, nos jornais, na televisão, porque daria para atender esse montante de 20 milhões, milhares de empresas, né, de pequenos tomadores de empréstimo, o que aqueceria a economia aqui no Amazonas. Fica o porquê, né? Por que investir tanto numa empresa de fora, se existem tantas aqui na lista para conseguir um incremento na economia e decolar, né? E se tornar um pequeno negócio, de repente, até uma potência. Agora, mudando de assunto, a gente fala de um caso de polícia. O acusado de matar um modelo aqui no Amazonas foi condenado a 31 anos de prisão. Esse jovem foi morto durante um assalto que aconteceu numa loja de produtos de bicicleta aqui em Manaus. É isso mesmo. Ó. Ele foi condenado a 31 anos de prisão. O réu é o Caio Vitor de Souza Santos. Ele é acusado aí do assassinato do universitário modelo Rosivaldo Miranda Diniz, de 23 anos, durante um assalto. Esse assalto, inclusive, aconteceu no mês de abril, né, Adriane? Em abril deste ano, e que, inclusive, após a investigação da polícia, Adriane, e quem está nos acompanhando, os próprios funcionários dessa loja de bicicleta, a gente vê aí inclusive as imagens do modelo, né, do Rosivaldo, ele estava fazendo compras nessa loja de bicicleta na zona central de Manaus, e aí o réu, o Caio, ele foi lá no primeiro momento, perguntou que horas tinha para um dos funcionários da loja e depois saiu e voltou horas depois armado, e aí acabou fazendo o assalto. Ele levou R$400 dessa loja de bicicleta e consequentemente pediu a chave da motocicleta do modelo Rosivaldo. E aí o Rosivaldo deu, e na hora que o Caio ia saindo na moto dele com os R$400, o Rosivaldo infelizmente reagiu ao assalto e acabou levando um tiro. Ele foi inclusive preso no próprio dia, né? O Caio, o réu, que foi condenado agora, ele foi preso pelos próprios populares da localidade que chamaram a polícia e consequentemente ele foi preso no 24º DIP, naquela ocasião que foi no mês de abril. Realmente uma situação muito complicada, infelizmente reagiu ao assalto e acabou levando a pior, mas a justiça foi feita neste momento e era o que muito a família do modelo Rosivaldo estava querendo, que a justiça fosse feita, né, Mica? E uma curiosidade só, teve testemunha que disse que, no caso, o Caio, ele virou aí para o assassino, né, e disse, ó, eu só quero a chave da casa, né, que está aí junto com a chave da moto. E aí foi justamente essa pergunta que ele fez na hora errada que o assassino teria se revoltado na hora, né, e teria atirado. Uma coisa que muita gente faz, né, Adriane? Às vezes, no momento de assalto, você está ali com a chave do carro, a chave da moto, junto com a sua chave da casa, e você diz, me dá pelo menos a chave, me dá... O melhor é não reagir. A gente não sabe o que se passa na cabeça dessas pessoas, principalmente ali com sangue quente na hora de um assalto como esse. O assaltante está ali para qualquer coisa, né? A gente sempre recomenda que não se reaja, mas de fato a gente só sabe o que vai acontecer diante dessa situação, né? Porque às vezes acaba agindo por impulso. A gente se solidariza mais uma vez com a família, né, desse modelo que perdeu aí um filho, e isso não há nada que recupere, mas pelo menos a justiça foi feita e a condenação aí de 31 anos. Muito obrigada, Micaele e Adeilson, pelas informações. Ótimo dia para vocês e para os ouvintes da Rádio Acrítica. Ótima semana para você e para os telespectadores do Manhã no Ar. Até amanhã. Até amanhã. E a Rede Calderaro de Comunicação divulga hoje o resultado da primeira pesquisa de intenção de votos para o segundo turno das eleições municipais de Manaus. Veja os números. Na pesquisa espontânea, Arthur Neto, do PSDB, aparece com 36,4% dos votos. Marcelo Ramos, do PR, aparece com 38,4%. Brancos e nulos somam 12,7%. E não sabe ou não soube responder, representam 12,5%.
Já na pesquisa estimulada para o segundo turno das eleições municipais, Arthur Neto, do PSDB, aparece com 39,1%. Marcelo Ramos, do PR, aparece com 41,5%. Brancos e nulos somam 13% e não sabe ou não soube responder representam 6,3%. Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos, Marcelo Ramos venceria com 51,5% dos votos e Arthur Neto ficaria com 48,5%. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Projeta entre os dias 14 e 15 de outubro e ouviu 1.000 eleitores. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas com o número 07739/2016. E esse também é o destaque do Jornal A Crítica de hoje. Pesquisa mostra Marcelo na frente. Pesquisa encomendada pela Rede Calderaro de Comunicação aponta o candidato do PR com 51,5% de intenção de votos no segundo turno. Você pode conferir essas e outras reportagens completas no seu celular ou tablet. É rápido e prático. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital, cadastrando-se você ganha 1 mês de assinatura digital no melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. O A Crítica Digital é um conteúdo grátis nas suas mãos. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco com as notícias do esporte. Tem o Barezão, Campeonato Amazonense, G4 Rio Negro, conseguiu a sua classificação. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho, então não saia daí porque eu estou te esperando.